Então, pessoal, bom dia, boa tarde a todos, né? Bom dia não, boa tarde a todos. Vamos dar sequência à nossa disciplina hoje. Hoje a gente dá início à segunda unidade, né, propriamente dita. Antes de tudo, eu queria conversar algumas coisinhas com vocês, né? Eu já deixei aqui do lado da lousa para não esquecer. Primeiro sobre a prova, né? Queria saber qual foi como vocês viram a prova, né? O que é que vocês acharam. De antemão, eu antecipo que eu ainda não corrigi, tá, pessoal? Eu já era para ter corrigido, só que essa semana meu cronograma foi um pouco alterado, porque eu era vice-chefe do departamento. Aí na segunda-feira o chefe ligou para mim dizendo: professor, eu vou renunciar. Aí, em função disso, eu tive que assumir a chefia ao longo dessa semana. E normalmente isso aí bagunçou toda a minha organização. Eu já sou bagunçado, né? Já sou desorganizado. Aí quando essas coisas acontecem, eu fico um pouco fora de eixo. Aí eu não consegui corrigir as provas de vocês, mas minha expectativa é que eu corrija ao longo dessa semana e até a próxima aula vocês já tenham as notas da primeira unidade completa, né? Inclusive com o PBL. Foi bom até por isso que aí sai logo todas as notas, tá? Então, o que é que vocês viram na prova? O que é que vocês acharam? Querem comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta de ordem geral sobre o que foi apresentado lá? Desculpa, pessoal. Boa tarde, Weller. Boa tarde, Cláudio. Rafael, boa tarde, Cláudio. Aí, assim, a principal lição que eu queria que vocês tirassem da prova, né, é com relação à necessidade que a gente tem de questionar, tá? Questionar. E vale para essa disciplina, mas vale para qualquer coisa na vida, tá? O senso comum, por vezes, ele é muito bom, né? Porque a gente acaba resolvendo as coisas de forma rápida e tal. Só que nem sempre, aí eu diria até que na maior parte dos casos, o senso comum é muito perigoso, tá? É muito perigoso, porque nem sempre as condições são as mesmas, né? Por exemplo, a ideia do executor, né, que diz assim, não, vai ter um alívio de carga. Um alívio que, na verdade, é global, né? Esse alívio global existe, né? Tem uma quantidade de carga que existia na estrutura e passou a não existir, né? Então, obviamente, diminuiu. Só que existe também a questão da distribuição dos esforços, tá? Então, toda vez que a gente muda a distribuição dos esforços de uma estrutura, naturalmente, vai ter situações onde vai haver sobrecarga e vai ter situações onde vai ter subcarga. E eu diria que as duas são perigosas, tá? Mais à frente, não agora, mas quando vocês estiverem em concreto armado, vocês vão estudar os conceitos de estádio e domínio de deformação, que basicamente delineam para a gente como a gente dimensiona uma peça de concreto, tá? E até na peça de concreto, quando a gente coloca uma carga que às vezes é menor do que aquela que você foi projetada, você pode estar colocando a sua estrutura numa situação de maior risco. O que é que quer dizer? Que às vezes até o senso comum da redução de carga, que fosse, digamos assim, todos os diagramas diminuíssem, né? Ou todos os deslocamentos diminuíssem, que poderia acontecer no problema, tá, pessoal? Eu até refleti sobre isso depois da prova, tá? Eu podia ter feito outra prova mais ou menos assim, não, vou diminuir a metade de todas as cargas.
de modo que todos os esforços reduzissem, inclusive os deslocamentos e esforços minorassem. Né? Ainda assim, em alguns aspectos pode haver um aumento de insegurança, tá? Por isso que é bom sempre fazer essas contas, tá? O outro aspecto também importante é com relação a nossa qualidade técnica, tá? Eu fiz a prova numa situação que eu acredito que é a que vocês vivem, a maioria de vocês, para os que estão atuando de alguma forma, que vão atuar na área, hoje vocês podem atuar como estagiários, tá? E como estagiários, vocês têm uma responsabilidade técnica, tá? Obviamente, vocês não são responsáveis técnicos principais de uma obra na qual vocês fazem parte, ou de um projeto da qual vocês trabalham juntos, mas vocês também são corresponsáveis por ter conhecimento técnico, tá? Inclusive, vamos para o absurdo, né? Desses dias eu ouvi alguém falando, tipo assim, vamos levar o argumento ao estresse, ou seja, vamos para o absurdo. Suponha que você fosse omisso, nesse caso, que eu nem sei, eu ainda não vi se todos vocês decidiram entrar em contato ou nem todos decidiram entrar em contato. Eu não vi essa... Eu só li algumas provas, né, de forma bem rápida, principalmente os que foram enviando primeiro, que eu estava acompanhando online, né? Os que mandaram as provas primeiro eu ficava vendo e tal. Mas se você disse, não, eu não vou entrar em contato, tá? Outro aspecto em relação à prova, se você disse que não ia entrar em contato, você ia ter que fazer as mesmas tarefas de quem ia fazer contato, tá? Não tem diferença. É só um textinho um pouquinho diferente, e no final, para quem não ia entrar em contato, tinha a pergunta, e aí, você mudou de ideia? Que era, na verdade, esperar que você dissesse, não, eu mudei de ideia. Eu agora, vendo essas respostas, eu entraria em contato. Então, assim, você pode se responsabilizar por algum dano, né? Se você ficar omisso à situação. Então, levando o argumento ao estresse, suponha que você ficasse omisso, suponha que depois da execução da obra, a obra falha, cai, acontece acidente e tal e tal. Existe essa possibilidade de vocês serem arrolados no processo, tá, com corresponsabilidade, tá? Então, é sempre importante isso. E eu digo isso não é para desanimar, não, é para animar, tá? Porque como vocês têm conhecimento, é importante que use o conhecimento, tá? Por menor que seja, ou maior que ele seja, tá? Eu lembro que na época que eu era estagiário, eu passei por uma situação parecida, não exatamente igual, mas semelhante, né? Era com estrutura e foi um erro de leitura, né? O mestre de obras e o encarregado da armação, né? Da parte de montagem das peças para montagem das peças e forma, eles leram o projeto errado e colocaram uma viga de cabeça para baixo. Montaram uma viga de cabeça para baixo na estrutura. Na estrutura inclusive, que ia receber, a viga era parte da estrutura que ia receber a caixa d'água da edificação. E uma edificação de grande porte, né? Edificação de um shopping, né? E eles se inverteram, botaram a viga de cabeça para baixo, de modo que o ferro positivo ficou no negativo e o negativo ficou no positivo, né? Eu era muito parecido com vocês em termos de tempo da graduação, né? Estava bem no meio, mais ou menos, um pouquinho antes, talvez até um pouco mais jovem que vocês. Eu nem tinha feito concreto ainda, mas eu tinha noções, né? Por causa das aulas e tal, resistência de materiais. E quando eu vi a condição que a viga estava, eu falei para o mestre, tem alguma coisa errada, eu acho, né? Você vai com isso, mestre, eu acho que tem uma coisa errada. O nome do mestre era Mestre Agripino, né? Agripino, mestre Agripino, tem alguma coisa errada, porque eu estou achando que essa viga não é daí não. Não é essa daqui mesmo, porque não sei o que a gente viu, aí pegou o projeto, mostrou, a numeração era ela, só que ele tinha lido ela de cabeça para baixo. Ele e os mestres, e o encarregado da armação. Então, o fato é o seguinte, naquela hora ainda era tempo, porque a estrutura ainda estava sendo montada para posterior concretagem, né? E aí o mestre teve um pequeno, que já é normal isso acontecer, né? A pessoa que está na prática geralmente ela tem uma resistência, dizer não,
tá tudo certo, eu já vi, pode deixar, tá tranquilo. E assim, como eu vi que ele não ia mudar, não deu a entender que ia mudar logo de cara, aí o próximo passo, né? Eu fui falar com o engenheiro responsável pela obra, né? E aí o engenheiro responsável pela obra, mostrei, expliquei, ó, tá vendo isso aqui? A viga tá montada assim, vamos lá dar uma olhada. Ele foi nesse dia, foi, olhou, olhamos juntos. Aí ele disse, realmente tem alguma coisa errada. Aí foi, pegou o projeto, leu com mais calma, ele não é engenheiro de estruturas, né? Era um engenheiro executor. E aí ele percebeu que estava errado e falou, mestre, vamos ali, vamos dar uma olhadinha e tal. Olharam com mais calma e perceberam que estava errado e trocaram, né? Foi um trabalho muito grande, porque era uma viga de grande porte, então tiveram que desmontar tudo, a forma já estava sendo colocada. Se eu tivesse faltado estágio naquele dia, poderia outra pessoa visualizar depois, mas provavelmente isso não ia ser visto. Ia ser contratado daquele jeito e poderia ser, no futuro, a viga pudesse falhar, né, por causa da sua má colocação. Né? Foi projetada para uma coisa que estava sendo feita de outra. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa corresponsabilidade. Tá? Não podemos ficar omissos. Não tenham vergonha, tá? E a moral da história nesse caso aqui, por exemplo, você pode estar se candidatando a ser estagiário do cara lá do projeto, né? Vou até brincar, né? Quem fizer a melhor redação, eu depois vou botar na resposta, na correção, dizer assim, você foi chamado para ser estagiário da XR, da XR Estrutura, já, a empresa lá fictícia. Tá? Querem falar alguma coisa em relação à prova? Por favor, fiquem à vontade. Quanto mais vocês falam, melhor para mim, tá? Aparentemente ninguém fala nada, então vamos para frente. Sobre o cronograma, tá, pessoal? Vou trazer aqui o cronograma para a gente. Eu já cadastrei no SIGA, vocês já devem ter observado, né? Todas as tarefas, inclusive os questionários. Os questionários da segunda unidade vão ficar, obviamente, hoje é dia 16, está errado o que está escrito aqui, não é dia 16. Vai ter um questionário para vocês fazerem no dia 26, tá? Está escrito errado mesmo. É 26. 26 de abril. E o outro questionário no dia 3 de maio, tá? São as duas segundas-feiras fora a próxima, né? Seguinte. E aí, pessoal, eu sugiro fortemente, né, que para fazer esses questionários, né, vocês tenham assistido às aulas da unidade 2, né? Então, são as aulas 11, 12, 13, 14 e 15. São as aulas que dão suporte a esses questionários, tá? Sobre o PBL, tá? Eu acho que o prazo do PBL2 está... PBL1 está acabando nesses dias, né? Salvo engano, hoje é dia 16. Eu já recebi, acho que de um grupo de dois. Então, faltam dois grupos, pelo menos. Ficou para o dia 19, pessoal, ou ficou para o dia 18? Qual foi o dia limite que eu coloquei para vocês? Pronto, então é dia 19, tá? E aí, o que vai acontecer, pessoal, é que eu vou juntar, por questão de prazo, o PBL 2 e 3, tá? Então, o PBL 2 e 3 eles vão ser juntados no PBL só. Então, a gente vai ter o PBL 1 e o PBL final, vamos assim dizer. O PBL 1 é que vocês estão desenvolvendo a arquitetura e o PBL 2 vai ser as cargas e os esforços internos. Cargas e esforços internos, né? No caso, diagramas. E essa data provável final do PBL2, né? Não dá para alterar. Vai ser essa que seria a data final do semestre, que é 6 de junho. Tá? Um pouco mais de um mês e meio até lá. Né? As listas também já estão disponíveis, tá, pessoal? As listas nessa segunda unidade são... Desculpa.
As listas nessa segunda unidade são 7 questões na primeira parte, né, questão de 1 a 7, e são outras 6 questões na segunda parte da unidade 2, tá? E aí, os prazos são aqueles que estão colocados no CIGA, que eu acredito que seja... Vou abrir aqui para deixar os prazos escritos. Mas se alguém souber aí, pode me falar. Os prazos das listas, tá? Parte 1 e parte 2 é 29 e 29 do 4, né? 29 do 4, a primeira parte, P1, parte 1. E no dia 6 de maio, né? 6 de maio, a parte P2. Parte 2, tá? Os questionários ficaram, como eu disse para vocês, nos dias 26 de abril e dia 3 de maio. Questionários da segunda unidade. E a P2, né, pessoal? A P2, ela vai ficar para vocês, né? Ou no dia 7 de maio, ou no dia 14 de maio, tá? Então, daqui a uma semana, provavelmente na próxima aula ou na outra, vocês vão decidir se é dia 7 ou dia 14 de maio. Fica entre essas duas datas, tá bom? Volto a fazer perguntas a vocês, tá? Vocês estão todos calados, eu não sei onde é que vocês estão. Vocês estão assistindo às aulas? Quando eu falo aulas, as aulas gravadas, né, do YouTube. Por exemplo, hoje vocês assistiram às aulas, pelo menos aula 11, né, que é uma aulinha bem curtinha. Bom, tô feliz com as respostas. Enquanto até agora todo mundo está dizendo sim, né? Sim, sim, sim. Pronto, isso é importante, tá, pessoal? Eu preciso muito que vocês assistam às aulas, dentro do que está estabelecido no cronograma, ou antecipadamente, tá? Se for possível. Sempre que for possível antecipar, antecipa, tá? Por quê? Porque chega na aula de hoje, a aula de hoje é até um pouquinho diferente, porque eu vou entrar um pouco no mérito do conteúdo, mas chegando nas aulas de exercício, né, se vocês não têm assistido às aulas, em algumas situações tem acontecido, né? Aí fica um pouco complicado, tá? Então, vocês me ajudam bastante quando já chegam com as aulas assistidas. Né? Eu peço sempre esse esforcinho que vocês façam, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Acho que só o que eu tenho que falar inicialmente era isso, né? Pedir esse favor de assistirem às aulas. Então, vamos entrar na aula de hoje, tá? Então, hoje é a aula da unidade 2, né? Aqui a gente vai falar de método das forças. Então, pessoal, o método das forças é o primeiro grande método clássico de resolução de estruturas e ele se baseia, né, na ideia da construção de soluções combinadas linearmente, né? Então, a gente vai fazer o uso dos conhecimentos que a gente tem, né, de estrutura, e combinar isso um pouco com a álgebra linear que vocês estudaram, tá? Então, conceitos relativos a sistemas de equações, tá? Então, eu vou fazer aqui um
uma pequena abordagem que eu gosto de fazer, que é a seguinte, tá? E eu vou partir de um problema que é justamente o problema um dos problemas da lista, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Tentar deixar fiel da lista para a gente aproveitar a aula com teoria e com cálculo. Essa daqui. Vou começar com... É um probleminha bem simples. Vou só alterar as unidades, tá, pessoal? Aí vocês fazem devidas alterações a posteriori. Vou botar isso aqui, 5 kN. Obviamente o problema passa a não ser o mesmo, tá? Porque eu não estou só convertendo as unidades, eu estou trocando as unidades. 2 kN por metro. Essa estrutura é feita de ou seja, o material dela é de 25 gigapascal. E ela tem uma seção retangular, tá? De 20 por 80. Base e altura. E aí a gente tem as seguintes dimensões aqui, né? O ponto A é o ponto B, mede 6 metros. Do ponto B até o ponto C, mede 2 metros. Aqui é o ponto A, B, C. Então, pessoal, se eu botasse isso aqui para vocês resolverem, então, vocês vão chegar na primeira situação. Eu queria que fosse interativo, que vocês pudessem o máximo possível falar, tá, pessoal? Rodrigo falou que a sua parte 2 da lista não está disponível em PDF. Rodrigo, posso estar enganado, tá? Mas o PDF, quando eu disponibilizo, ele já é para toda a unidade, tá? Eu abri ele aqui agora, deixa eu só mostrar, tá? Eu coloco só um link, né? Aí vai estar junto, né? A lista da segunda, aí até o número 7 é da unidade da primeira parte, né? E da 8 até a final é a outra parte. Ok, Rodrigo? É só uma lista, vai até a questão 13, tá? 13. Tá compreendido? Pessoal. Tá faltando a parte da lista, pessoal? Não sei se é isso que o Rodrigo está falando. Rodrigo, eu boto aqui, né? Lista parte 2, parte 1 e parte 2, né? Eu coloquei o arquivo só uma vez, né? Mas vale para os dois, né? Esse arquivo aqui vale para tanto a parte 1 quanto a parte 2. Tá, valeu, Rodrigo. Obrigado. Então, pessoal, se diante dessa situação, né, o que é que a gente faria para resolver esse problema, né? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, ó. Essa estrutura tem quantas reações de apoio, tá? Primeira, quantas reações? Ela tem quantas reações de apoio?
4 no total, tá? Então está escrito aí pelo Arthur, pelo Fernando, tá? Então são 4 reações. Eu vou elencá-las aqui, que são AY, AX, AZ, como tendo o momento, e a reação CY. Então a gente tem 4. As equações da estática que a gente tem à disposição, quantas e quais, né? São as equações da estática, né? Equações da estática disponíveis, né? Então a gente tem quantas equações disponíveis, pessoal? Um problema plano, né? Só para ficar claro, um problema plano, um carga somente no plano, um problema clássico de viga. A gente tem 3, né? 3 equações. Que são elas, né? Vamos lá, somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero, e somatório de momento em torno de z igual a zero. Então a gente já percebe aqui de cara, obrigado Daniel, obrigado pelas respostas, tá? A gente percebe que existe uma diferença, tá? Entre o número de equações e o que a gente chama de número de incógnitas, tá? A gente entende que essa primeira parte aqui são as incógnitas do nosso problema, tá? Do nosso problema inicial. E aqui são as equações, tá? Então aí há um desbalanceio, ou seja, eu tenho, por um lado, 4 incógnitas, e por outro, 3 equações. Eu sou muito ruim de álgebra, mas me recordem aí da álgebra linear, né? O que acontece quando a gente tem um sistema assim, onde você tem mais incógnitas do que equações, em termos de sistema, né? O que é que a gente sabe em relação a esse sistema? Pode falar, quem abriu aí? Sistema indeterminado. Isso, a gente tem um sistema que, por ele só, ele é indeterminado, né? A gente pode até saber algumas reações, saber algumas das incógnitas, mas não tem como saber todas, tá? Então, o que é que os métodos fazem, né? Os métodos arramam algum tipo de estratégia para vencer essas limitações, tá? Então, os métodos que a gente vai tratar, eles vão buscar justamente isso, vão criar alguma estratégia para vencer essa limitação. Tá? E aí, onde eu gosto de construir a ideia, tá? Eu vou só recopiar o problema aqui para a gente manter ele, para não perder. Opa, perder só um trechinho aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só mover um pouquinho. Só copiei, tá, pessoal? Lá de cima para aqui embaixo para não ficar bonitinho depois. Eu vou dar nome a esse problema, tá, pessoal? Só para que a gente crie uma estratégia de entendimento do problema. Esse problema eu vou dar o nome dele de E. É a nossa estrutura, tá? Só para deixar documentado como vocês fizeram, né? Esse aqui é um sistema. Só dar um zoom para melhorar a escrita. É um sistema indeterminado. Eu sou péssimo em português, pessoal. Estou olhando como escreve aqui. A Maria Clara me deu a colinha. Obrigado, Maria Clara. Então, eu vou chamar esse problema aqui de problema E, que é a nossa estrutura, tá? Você pode entender o E como estrutura ou pode também entender como um estado, tá? Estado ou estrutura. Beleza, então
eu não tenho como resolver. Eu não sei resolver essa estrutura. E tá esse problema por causa do sistema ser indeterminado, tá? Eu fico um pouquinho triste por isso, tá? Não sei se eu usei essa linguagem lá na aula gravada, já faz um tempo que eu gravei. A gente fica um pouquinho triste. É só uma piadinha para animar. Quando a gente ainda pode se animar, quando é possível, tá? Então, pessoal, se eu não sei resolver, eu vou fazer algum tipo de restrição ou irrestrição sobre a estrutura para que eu saiba, tá? Um dos caminhos possíveis que a gente pode traçar, né, para tal, e aí vocês vão começar a me achar meio maluco, é o seguinte, tá? Bem, eu não sei resolver essa estrutura, mas se eu pegar essa estrutura, vou copiar ela de novo aqui, tá? Copiada aqui, embaixo, né? Jogar ela aqui, na sequência. Mas se eu pegar essa estrutura e, por exemplo, vou chegar aqui no apoio A, é um exemplo, tá, pessoal? Vou chegar aqui no apoio A e vou apagar esse engaste. E no lugar deste engaste, eu vou colocar, vou até mudar de cor, né, para mostrar que eu mudei. E vou colocar sobre ele um apoio duplo, tá, pessoal? Onde era engaste, virou apoio duplo. Vou renomear esse problema agora como sendo agora não mais E, vou chamar aqui de E0, por razões óbvias, ele não é igual a E, né? Então, vamos chamar aqui de estado de carregamento externo. E eu suprimi a palavra para não ficar muito grande, mas é um estado isostático, tá, pessoal? Esse inicial também suprimi, né? É um estado ou estrutura hiperestática, tá? Está suprimido, tá? Para os dois casos. Uma estrutura hiperestática ou um estado hiperestático. E aí, se eu chegar para vocês, tá? E disser assim, vamos lá. Se eu disser para vocês, E é igual a E0. Então, eu chego hoje para vocês e tento convencer vocês. Ó, Maria Clara, ó, Maicon, ó, Valerie, Vitória, Daniel, Arthur, Matheus, Átila, Rodolfo, cada um de vocês. É igual a zero. O que é que vocês vão me dizer? Estou fazendo uma pergunta. Né? O que é que vocês me diriam? Que não, Não é. porque nesse engaste ocorre um momento, por causa desse engaste, que não ocorre nesse E0. Isso. Obrigado, Pedro. Então não é, né? Então vocês vão dizer assim, professor, primeiro você está maluco, né? Deixa de onda aí. Isso aqui não é verdade. Então, vocês muito claramente mostraram para mim que isso aqui não é verdade. Então elas não são iguais. Bom, então, beleza. Respondida essa pergunta. Só que eu quero focar aqui no E. Vou fazer uma pergunta a vocês. O E, eu consigo resolver? O E0, perdão? Opa, perdão. Eu consigo resolver essa estrutura E0? Consigo? Então, eu consigo resolver essa estrutura, tá? Então, só vou mudar aqui a forma dela, né? E aí eu volto a uma pergunta interessante, que é bom questionar sempre nesse momento. O que é resolver uma estrutura a este nível que a gente está trabalhando hoje, tá? Mecânica das estruturas 2. O que você entende por resolver uma estrutura? O que te deixa feliz ou triste?
Perfeito, Arthur. Perfeito. Eu vou até copiar o que você escreveu. Então, resolver uma estrutura é conforme o Arthur falou, Fernando, é encontrar as reações de apoio, os diagramas dos esforços internos e calcular os deslocamentos da estrutura, que ele chamou de deformações. Tá? Então, vou colocar aqui. Ó. Opa, cadê o negócio que eu criei? Aqui. Deu certo aqui. Obrigado, Arthur. Vou colocar aqui. Ó. Vou só dar uma adaptada, tá? Para ficar um pouquinho mais visível. Deixa eu ver. Acho que dá para mudar aqui, né? Assim. E vou realmente diminuir o tamanho, porque senão vai ficar muito cheio. Então, assim, resolver uma estrutura é conseguir fazer tudo isso que o Arthur falou e que outros de vocês também colocaram, né? O Rodrigo, por exemplo, falou quando é possível entender como a estrutura está se comportando, tá? Beleza. Então, assim, se eu tenho a capacidade de encontrar as reações de apoio, os diagramas, os esforços internos e as deformações, só trocaria a palavra deformações por deslocamentos, mas não está errado, tá? A gente sabe resolver uma estrutura, tá? Tem aulas aí até que eu gostava, talvez não sei se a gravada estava aí, eu dizia que é basicamente encontrar o R, reações, o D dos diagramas, né, e o D dos deslocamentos. Ou seria o RDD, né, ou DDR. Né, então, ter a capacidade de encontrar essas três informações é o que a gente chama de saber resolver uma estrutura, tá? Então, o E0, a gente é totalmente capaz de fazer isso. No E, não. Não hoje, não agora, tá? Bem, eu tentei convencer vocês de que é igual a E0. Vocês, obviamente, me convenceram de que não é. Obviamente, falta alguma coisa ao E0 para que a estrutura seja igual a E. E algum de vocês, acho que foi o Pedro que falou, tem a chave da resposta. Qual é a resposta? O que é que falta a E0 para que ele seja igual a o E, somado com E. Né? Falta aplicar aqui a reação que eu chamei lá atrás de AZ. Então, essa estrutura é absolutamente a mesma, tá? É uma reação tem comprimento de 6 metros e 2 metros, ou seja, uma viga de 8 metros de altura. E essa carga aplicada é AZ. Tá? Eu vou dar um nome a essa estrutura, tá, pessoal? Também, para que a gente não fique deslocado do momento-tempo. Essa estrutura vai ser E. E um número 1 romano, tá, pessoal? E é um estado, vamos chamar assim, de compensação. Deixa eu compensar com essa, né? Acho que é assim. Se estiver errado, me desculpe. Eu sou muito ruim em português. O E1 é um estado de compensação. Aí eu volto a perguntar para vocês. Bem, se eu pegar agora... Prestem atenção na minha pergunta, que agora vai mudar em relação ao que eu fiz aqui agora. Vou refazer agora. Se eu pegar agora e disser que eu sei que ela não é igual a zero, mas ela é igual a E0 mais E1 romano. E aí eu volto a perguntar a vocês, tá? Volto a provocá-los. Vou até achurar agora com uma cor diferente para mostrar que eu estou achurando as nossas perguntas. Ficou feio, né? Ficou feio não, ficou horrível, porque você não deu contraste. E aí, pessoal? Por que não ficou igual aqui? Que ficasse bonitinho, igual aqui atrás.
é igual a E0 mais E1. Lembrando quem é E, né? É a nossa estrutura aqui. E0 é essa estrutura aqui. E E1 é a mesma estrutura, só que carregada agora com AZ. Tá? É, de fato é. E0, se você pegar o 0 e somar com o E1, eu retorno ao E. Por quê? Porque eu estou colocando aqui a reação que eu tirei. Tá? A reação que eu tirei foi justamente a reação AZ, que é a reação do momento. Tá? A partir do momento que eu descaracterizei esse apoio de engaste, coloquei um apoio duplo, a reação que surgia lá, que é essa daqui, né? Que é essa daqui, eu estou reimplantando ela no problema. Tá? E agora sim, elas são iguais. Aí eu perguntaria a vocês: vocês sabem resolver E1? É uma pergunta capciosa. Tá? Vocês sabem resolver E1? O Arthur disse que sim, o Maicon disse que não. E aí? O que lhe leva a defender o sim, Arthur? E Maicon, o que te leva a defender o não? Pronto. O Marcos está defendendo, e o Maicon, né? O fato de não ter o valor de AZ. O AZ, pessoal, lembrem que o AZ, voltando aqui passado, né? É uma das incógnitas do nosso problema, tá? Não podemos esquecer disso. Ele é uma dessas 4 incógnitas desconhecidas. Bem, se eu não sei quem é AZ, então, em tese, eu não sei quanto é como resolver esse problema, tá? Só que aí onde vem a inteligência do método das forças, tá? Aí onde vem o pulo do gato do método das forças. Bem, eu não sei resolver esse problema AZ. Esse problema é um. Não sei. Então, de fato, se eu fosse construir lá a ideia do modelinho, né? Eu fico triste, porque eu não consigo calcular deslocamento, diagramas e reações de apoio, o DDR ou RDD. Eu não consigo, tá? Não é possível ainda, tá? Só que a gente vai usar uma estratégia que é bem simples, tá? Bem, eu não sei calcular para um AZ aplicado, mas se eu pegar essa mesma estrutura, tá? E fizer o seguinte, é o que a gente chama de isolar. Eu vou pegar esse AZ e jogar para fora do problema. Da seguinte forma, eu vou botar AZ aqui fora. AZ, ou seja, eu vou mudar a escala do meu problema. Eu jogo AZ para fora e esse problema passa a ser a mesma viga, biapoiada, só que em vez de um carregamento AZ, eu vou aplicar um carregamento unitário. Tá? Análogo a um carregamento virtual. Na posição onde o AZ apareceria. Como eu não sei qual é o valor de AZ, eu estou jogando ele para fora do problema. Ok? Estou jogando ele para fora do problema. E aí o que é que a gente entende? Se eu pegar esse AZ e multiplicar, ou seja, se eu aumentar em escala esse problema que está aqui no meio, eu volto ao meu problema inicial. Basicamente, o que eu estou fazendo é criando um novo problema que eu estou chamando de E1 numérico. Tá? Eu troco o romano por um algarismo numérico. O E1 é essa parte interna, tá, pessoal? Essa parte interna da estrutura, ou seja, não considera o AZ. E aí eu posso dizer o seguinte em relação ao E1. Tá? Eu digo o seguinte, E1 romano, ele é igual ao E1 indo-arábico. Nunca vou esquecer quem falou isso para mim, foi um aluno que veio de Angicos há muito tempo para estudar em Mossoró, há quase 10 anos atrás, chamado Emanuel Cunha. E eu sempre falava, ó, esse aqui feito em número, e esse aqui é o romano. Eu não sabia que isso aqui é indo-arábico. Então, essa numeração indo-arábica vezes AZ. Tá?
vezes, isso mesmo, vezes AZ. Se eu multiplicar AZ por esse problema E1, eu retorno ao meu E1 romano, tá? E aí eu volto a questionar vocês pela última vez, tá? Ou penúltima, por assim dizer. Não é questionar, é colocar assim. O E1, pessoal, esse E1 que está apresentado aqui, a gente consegue calcular para eles o deslocamento, qualquer diagrama e qualquer reação de apoio? Eu consigo sim ou não? O Cláudio diz que sim. Então, se é sim, então eu diria que esse problema aqui para a gente passa a ser um problema solvível, né? Solucionável. Bem, mas eu já disse que E1 é igual a E1 numérico vezes AZ. Então, eu vou reescrever agora essa equação aqui, ó. Como? Ela vai ficar assim. É igual a E0 mais E1 vezes AZ. Tá? É isso que acontece. É igual a E0 mais E1 vezes AZ. Onde quem é E? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quem é E? É a estrutura principal. Exato. É o meu problema principal, ou seja, o problema hiperestático. Quem é E0? Quem é E0? É o nosso problema. Eu vou usar uma palavra aqui, mas depois a gente vai usar uma palavra melhor, né? É um problema afrouxado, vamos assim dizer. Ou liberado, ou com menos vínculos, mais isostático, tá? E quem é um é também um problema isostático, tá? Que eu vou ter a ousadia de chamar de virtual, tá? Para a gente já fazer correlação com o que a gente tinha trabalhando atrás. Então, de todos esses que a gente está mostrando, isso aqui é conhecido, ou seja, eu consigo resolver. Isso daqui também eu consigo resolver, tá? O único que eu não consigo resolver é esse aqui, tá? Então, no fundo, eu trouxe meu problema desconhecido para uma série de problemas conhecidos. Aí você vai dizer, mas tem um AZ aí, né? Tem um AZ. Mas eu tenho uma equação. Lembra que o nosso problema era ter uma equação? Nosso problema era ter uma equação. No final das contas, a gente disse que o sistema era indeterminado porque eu só tinha 3 equações para 4 incógnitas. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Eu foco para vocês é dizer assim, vamos pegar desse limão e fazer uma limonada. Ou seja, vamos pegar essa equação aqui que a gente tem, essa equação que a gente criou, e tornar ela justamente aquela equação que está deficitária aqui atrás, né? Baguncei, desculpa. Justamente essa equação que está faltando aqui, ó. Como? Eu vou fazer uma pergunta bem interessante a vocês. Pessoal, qual é a diferença em termos de deslocamento que a gente tem entre a estrutura E, ou seja, essa estrutura principal, como chamou, não sei quem foi que chamou, né? O Fernando fez uma pergunta. No caso, o 1 é uma estrutura adimensional. Bem, Arthur, Fernando, ela é dimensional em geometria, tá? Ela tem dimensões, só que em termos de esforço, ou seja, o carregamento ele é virtual. Esse carregamento 1 aí, ele não guarda grandeza material, tá? Então ele não é tonelada, ele não é quilonewton, ele é 1. O valor da grandeza ela vai ficar restrita a essa
reação que está fora da equação, né? Ou seja, esse AZ. Até muito tempo atrás, quando eu ensinava isso, eu dizia assim, bem, eu estou aplicando aqui, é uma força, não é uma força, olha, no caso, né, não é um momento, né? Eu estou aplicando aí um virtual, tá? De rotação, mas é um virtual. Para que ele tenha dimensão, eu tenho que multiplicar ele por um momento equivalente, que no caso seria o AZ. Aí ele vira dimensional, né, em esforço. Só que entenda que essa geometria interna é a mesma. No fundo, toda a estrutura tem as mesmas características em termos de condições de material e em termos de geometria. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte. Qual é o deslocamento que acontece no ponto A da estrutura principal, ou seja, dessa estrutura aqui? Ou seja, qual é a rotação que acontece neste ponto dessa estrutura? Vocês estão vendo o pontinho vermelho que eu criei? Não. Qual é a rotação que acontece nesse ponto? A pergunta inicial. Deslocamento de rotação nesse ponto. Quanto é? A gente está no E0, tá? No E, pessoal. Fernando está dizendo que acha que é zero. Por que ela é zero, Fernando? O demais, por que é zero? É zero, pessoal, porque aí é um engaste, né? No engaste, por definição, se ele não for um engaste elástico, né, pessoal? A gente já estudou também na unidade 1. Mas se ele é um engaste clássico, por assim dizer, a rotação nesse ponto é zero. Tá bom? Essa rotação é zero. Aí vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo aqui embaixo. A rotação aqui é zero, pessoal. O delta de rotação nesse ponto no E1, no E0, é zero? Não, né, Daniel? Por que não? Porque não é engaste. É a contra-resposta. Ah, não é engaste, precisa ser uma apoio. Então a estrutura vai rotacionar. Vai rotacionar. Naquele ponto vai rotacionar. E aí vamos dar mais uma voltinha, né, no nosso brincadeira. Agora a gente vai para o... Pode vir para cá, tá? A rotação aqui, ou seja, a rotação neste ponto, na E1, tá? O E1zinho lá, é igual a zero, pessoal? Não. Não é igual a zero, né? Por quê? Porque tem uma força aplicada. Eu não sei quanto é, mas eu sei que ela não vai deixar que a rotação seja nula. Ela até pode, tá, pessoal, ser zero, mas ela não é. Não a priori. Então aqui também não é, tá, nos mesmos termos, tá? Igual a zero. Bem, então acho que vocês já estão tendo ideia de onde a gente vai chegar. Bem, pelo princípio da superposição dos efeitos, qualquer coisa que eu tratar nessa estrutura E, ela pode ser decomposta do jeito que está colocado aqui. E qualquer coisa, leia-se diagramas, é o DDR, diagrama, reações ou deslocamentos. Então, eu vou usar isso aqui para um deslocamento. Então, o que é que eu posso dizer? Bem, o deslocamento na estrutura de rotação, naquele ponto, tá, pessoal? Está aqui o ponto, né? Naquele é o ponto A. A rotação no ponto A da estrutura deslocamento de rotação no ponto A da estrutura, ele vai ser igual ao deslocamento de rotação no ponto A da estrutura é zero, mais o deslocamento de rotação no ponto A da estrutura é 1, vezes quem? AZ. Vezes AZ. Beleza? Aí vamos olhar aqui agora com calma, tá? Olhar com calma cada um desses termos. Pessoal, eu sei calcular isso aqui, ó. Eu sei calcular isso aqui
Sim ou não? Na verdade, não só sei, eu sei até o valor, né? Quanto é isso aqui? Vou estar achando outro quadro para ficar bonitinho, tá, pessoal? Então, quanto é isso aqui? Zero. Obrigado aí, galera. Cláudio, Douglas e Arthur, né? É zero. Pessoal, outra pergunta agora. Estou aqui agora. Vou botar até outra cor. Eu sei calcular isso aqui, ó. Por que que eu sei? Bem, professor, eu já coloquei um sorrisinho aqui atrás, né? Dizendo que eu sei calcular qualquer coisa em relação a esse é zero. Voltemos para o E zero para ver, né? Ó, foi aqui que vocês me disseram isso. Esse sorriso diz isso para a gente. Ó, eu sei calcular reações e eu sei, entre as reações, sei calcular também deformações. Então, aquelas deformações lá eu tenho como calcular. Eu não estou dizendo quanto é, estou dizendo se eu sei. Então, a gente sabe calcular. Até questão de prova, né? Unidade 1, né? Então, eu sei calcular. Eu vou botar só um ok aqui, tá? Esse aqui eu sei que é zero, aqui eu sei calcular. Vou botar assim, não ok não. Eu sei calcular. Sei calcular. Repito a pergunta de novo aqui. Só que para esse outro, né? A gente sabe calcular esse valor? O delta no ponto zero, ou seja, a rotação no ponto inicial da estrutura é 1. Eu sei calcular? Eu vou botar na E1 só para a gente olhar, tá? Quem é E1, pessoal? E1 é isso aqui, ó. Olha só para a parte de dentro. Essa é a 1, esquece do que está lá fora. Vou até botar fora mesmo para vocês não verem. Mas se eu quiser saber quanto é... Opa, desculpa. Deixa aí mesmo. Se eu quiser saber quanto é essa rotação delta no ponto A de rotação nesse E1, tá? Eu sei calcular? Ou seja, dá para calcular? Sim, dá para calcular. Tá? Então, eu sei calcular. Então, vou marcar lá também como que eu sei. Então, eu também sei. Então, vocês observam que a gente vai ficar com a seguinte expressão, tá? Delta é zero, né? Igual a delta zero. A delta zero não, delta θ no ponto A devido a zero, mais delta zero no ponto A devido a 1, vezes AZ. Aí o AZ é incógnito, tá? Continua sendo incógnito. Né? Isso aqui não, isso aqui é incógnito. Vou colocar aqui. Incógnito. Aqui também continua sendo incógnito. Então, o que foi que a gente gerou? A gente gerou uma equação onde eu tenho uma incógnita, e é baseada nessa construção que a gente fez. Tá? Lembrando que eu sei calcular isso, sei e sei. Então, a única incógnita que a gente tem no problema, né? A única incógnita do problema é essa daqui. E agora a gente volta para a nossa análise inicial, lá no começo. Tá? Agora a gente tem 4 reações. Quais são elas? Repetir. AX, AY, AZ e CY. E eu tenho 5... Perdão, empolguei agora. E eu tenho 4 equações. Sendo 3 equações do equilíbrio estático, somatório de força X, somatório de força Y. Ops. Força em Y igual a zero. Somatório de momento em torno de Z igual a zero. E eu sei também que o deslocamento nesse ponto é igual a zero.
Eu vou suprimir agora o A, tá? Para não ficar cheio, mas delta, θ, é 1 vezes AZ. O que é que a gente tem agora? Que tipo de sistema agora a gente chega, né? Que tipo de sistema agora a gente tem em mãos, ó? Sistema linear. Sistema de equações, né? Que a depender das condições, ela é um sistema determinado, né? Sistema de equações determinado. Bem, mas por que, professor, esse método é chamado método das forças, né? Qual a ideia por trás de chamar esse método das forças? Bem, a ideia de chamar de método das forças é porque as incógnitas que a gente gera no problema são forças. Perdão. Guardado no quadrado. São forças. E quando eu falo forças, pessoal, forças no seu sentido generalizado, tá? Podem ser forças, podem ser momentos, podem ser externos, reações de apoio, e podem ser internos, esforços internos. Tá? Então, são forças no seu sentido generalizado. Como funciona o método na prática, né? O método na prática é, dado um problema hiperestático, você vai fazer o número de concessões que for necessário para tornar esse problema isostático. Concessões, a gente vai ter dois caminhos para seguir, para fazer essas concessões. Ou a gente retira apoios, foi o que a gente fez nesse modelo, né, nessa ideinha, ou a gente impõe rótulos na estrutura. São os dois caminhos que a gente tem para seguir. Vamos lá, repito. Pelo método das forças, como é que eu faço? Eu vou pegar um problema hiperestático e vou tornar ele um problema isostático, por dois caminhos. Por meio da liberação de apoios, ou seja, desvinculação, ou afrouxamento, né, que foi a palavra que eu usei aqui no meio, ou por meio da imposição de rótulas, ou seja, você deixa o problema mais flexível, tá? Ou mais deformado. Tá? É por isso que em alguns momentos vocês vão pegar essa literatura e vão encontrar isso aqui chamado de método da, que é uma segunda forma de chamar, tá, pessoal? Também chamado método da flexibilidade, tá? Método da flexibilidade. Por quê? Porque os sistemas que eu construo são baseados em tornar a estrutura cada vez mais flexível. Na unidade 3, a gente vai trabalhar o método dos deslocamentos. Aí a ideia já é o contrário, eu vou trabalhar estruturas mais rígidas. Né? Eu vou buscar maior rigidez nas estruturas, mas isso é para as próximas aulas, tá, pessoal? Para a próxima unidade. Aí vamos agora, sobre tudo isso que a gente está falando, tudo isso aqui vamos dizer assim, já é, como diz o Matuto, isso aqui já é prego batido ponta virada, né? Equação de equilíbrio vocês já sabem fazer, não precisa ficar insistindo. A gente vai, a sistemática agora da resolução do método vai estar em resolver isso aqui, tá? Como calcular esses deslocamentos. Né? Então vamos dar um zoom agora nisso aqui, tá? Deslocamento de rotação no E0. Vou botar aqui na lateral, tá? Vou escrever ele aqui. Bota que ele fique do lado. Só para a gente deixar documentado, tá? A gente ainda tem um tempinho, a aula está num tempo bom. Vou escrever o E0 aqui, tá, pessoal? E aqui do lado vou fazer o E1. Não feche, por favor, não crie tabela. Obrigado. Então, E0, pessoal, vocês vão lembrar, é isso aqui, né?
E o E1 é isso aqui. Cinco, dois, não, 6, 2. Não precisa fazer essa subdivisão, não. Estou colocando só para a gente ter. 6 e 2. Então, pessoal, sabemos resolver o E0, né? Que a gente chegou aquele sorrisinho lá atrás. Vamos fazer aqui? Vamos lá. Vou calcular aqui quem é a Y, CY. E vou colocar aqui também AX. Calcular aqui AY, CY. Como a gente resolve? Não, somatório de força em X igual a zero. Daqui eu vou tirar aqui AX é igual a zero. Somatório de força em Y é igual a zero. Daqui eu vou tirar aqui AY mais CY menos 2 vezes 8 menos 5 igual a zero. E somatório de momento em torno de Z, botar o ponto A como referência, vai ser igual a zero. Daqui eu vou ter aqui CY vezes 8 menos 5 vezes 6 menos 2 vezes 8 vezes 4 igual a zero. Então, daqui eu tiro que CY é igual a quanto? Vocês estão aí? Obrigado, Arthur. Então, quanto é que vai dar CY? Vai dar 5 vezes 6, mais 2 vezes 4 vezes 8, dividido por 8, vocês não me deixem fazer sem corrigir. 11,75. E o AY, por sua vez, vai ser igual a 9,25. Aqui é quilonewton, tá, pessoal? Aqui também é quilonewton. Vou deixar bonitinho guardado aqui, tá? E aqui também. São as respostas, tá? Reações de apoio. De posse dessas reações de apoio, tá? A gente pode construir os diagramas de corpo livre, tá? E os diagramas de esforços internos. Eu vou fazer aqui o de corpo livre, tá? Muito rapidamente, tá, pessoal? É a primeira vez que a gente faz, mas nem precisa sempre fazer, não, tá? Então, vai ficar aqui. E o Daniel já corrigiu para mim, né? Se eu estiver errado, a gente errou junto. Se tiver uma terceira opinião aí, por favor, não deixe a gente errar junto, né? Olha, eu já estou errando, tá vendo? Já estou botando A no ponto C e C no ponto A. Eu sou assim. 9,25, 11,75, reação, ação, reação, 2, 5. Que é o nosso diagrama de corpo livre, tá? Diagrama de corpo livre. Pronto. Pessoal, eu já vou fazer aqui embaixo, tá? E vou pedir escusas a vocês pelo que eu vou fazer, mas já vou fazer o diagrama de momento fletor, tá? E já vou fazer uma premissa prática aqui, tá? Eu vou fazer uma superposição de efeitos. Então, o diagrama de momento fletor dessa estrutura vai ser isso aqui, ó. Uma parábola de 5 vezes 8 ao quadrado sobre, que era ao quadrado sobre 8, e um diagrama triangular, com ponta justamente aqui nessa posição, onde a força 5 é aplicada, e esse valor vai ser P vezes A, que é 6, vezes B, PAB, que é 2, sobre L, que é 4. Tá? O diagrama é esse. Então, se você somar esse diagrama com esse diagrama, a gente tem o diagrama de momento fletor, do
é zero, tá, pessoal? Tá compreendido o que é que eu fiz, pessoal? Eu fiz a superposição dos efeitos das duas cargas que a gente tem. Isso aqui é para a carga Q, que é igual a 5. Isso aqui para a carga P, que é igual a 2, né? Eu errei aqui alguma coisa. É 2, né? A carga Q aqui, perdão, pessoal. Aqui não é 5, é 2. Deixa eu corrigir, senão o erro vai-se embora. Q é 2. E isso aqui é o diagrama, que é um triângulo, né? Provocado por essa carga de 5, tá? A carga P igual a 5. Professor, eu queria fazer os dois juntos. Pode, pessoal, mas o que eu estou fazendo aqui já é de ordem prática, tá? Para que lá na frente a gente resolva os problemas mais rápido, tá? Então, esse aqui vai ser igual Q vezes 0 ao quadrado sobre 8. 8 vai cortar aqui embaixo, vai ficar 2 vezes 8, 16. E esse PAB sobre L vai dar, que alguém fizer aí, 5 vezes 6. Aqui é PAB sobre L, tá? Aqui é P... A, que é a distância da força para o lado esquerdo, B, que é a distância da força para o lado direito, e L, que é o vão total, que é a soma de A mais B. Daqui que eu tirei esse número, tá? Mágico. Se alguém tiver, por favor. 7,5. Esse aqui é igual a 7,5. Tá? Aqui é quilonewton vezes metro. Tá? Ó, resolvi, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês, que eu resolvi a parte de reações e a parte de diagramas para o E0, tá? O que é que falta calcular no E0? Me respondam aí. O que é que eu preciso calcular do E0? Né? Que era a minha motivação inicial, é calcular quanto é o deslocamento de rotação no ponto A devido a zero. Como é que a gente faz isso, pessoal? Pessoal, só um minutinho, se me dão licença, eu vou sair, mas volto em 2 segundos. Pronto, pessoal, desculpa aí, eu tive que sair porque eu tava apertadaço. Vontade de fazer xixi, que eu tô bebendo 2 litros d'água pra dar a vocês, né? Não aguenta a bexiga. Bexiga de velho é assim, não aguenta muito tempo, não. Então vamos lá. Fernando já respondeu, né? Para eu calcular o deslocamento no ponto A, eu preciso colocar uma carga virtual, né? Fazendo uma viga virtual, um estado de carregamento virtual, com momento unitário aplicado no ponto A. Opa! Tá aparecendo com alguém, Fernando, isso que você está escrevendo aí? Ou pessoal, o que Fernando, parece não, é o E1, né? Então, se eu quero calcular o deslocamento no ponto A, eu preciso resolver também o E1, né? Olha que bonitinho. Momento unitário aplicado no ponto A, é o E1, exatamente isso que o Fernando falou. Então, eu preciso resolver o E1, vamos lá. Caímos de novo na mesma construção, né? Somatório de força em x igual a zero. Daqui eu tiro que AX igual a zero.
Somatório de força em y é igual a zero. Daqui eu vou tirar que AY é igual a menos CY. E somatório de momento em torno de Z igual a zero. Vou adotar como A referência ao ponto. Em relação ao ponto a força CY faz o momento CY vezes 8. Está girando no sentido positivo. Né? Positivo, que está rotacionando no sentido positivo, menos esse momento de 1, igual a zero. 1 já gera um momento entrando, né? Que é negativo. Aí daqui a gente tira que CY vai ser igual a 1 sobre 8. E AY vai ser igual a menos 1 sobre 8. Vamos guardar essas informações, tá? A gente vai precisar lá na frente. Guardar, guardar, guardar. Me permitam de novo fazer o diagrama de corpo livre super rapidinho aqui. Vai ser esse aqui. Tem um momento de 1 aplicado aqui. Tem uma reação de apoio em A, que é para baixo, 1/8. E tem a reação aqui, que é para cima, 1/8. Ok? Como fica o diagrama de momento fletor desta estrutura, né? Como fica? Fazer a mesma cor, né? Como fica esse diagrama de momento fletor, tá? Diagrama de momento fletor do E1. Quanto é o momento fletor no ponto B, no ponto C? Cortei aqui. É zero, né? Zero. Quanto é o momento fletor aqui? É um positivo, estão vendo isso? Então, sai de 1 e morre em 0. Sai de 1 e morre em 0. Então é isso aqui mesmo. Bonitão. É um triângulo. E a luz é tão minha amiga que ela faz o triângulo bonitinho, né? Então, esse é o diagrama de momento fletor do estado E1. Bem, professor, mas para eu calcular o deslocamento no ponto A, o que é que eu faço? Eu teria que criar um estado virtual com carregamento unitário no ponto A, um carregamento de rotação, porque eu estou calculando uma rotação. Então, ele está aqui. Então, eu tenho o estado real e o estado virtual para calcular isso aqui. Ou seja, estou com a faca e o queijo na mão. Né, pessoal? Estou com a faca e o queijo na mão. Vamos fazer essa conta? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre EI. Ele é constante, né? E aqui vai ter dentro a integral de M1, vou fazer na ordem certa, M0 vezes M1 dx. Professor, eu tirei o E porque ele é constante, tá, pessoal? Se ele não for constante, aí você tem que deixar dentro da integral, mas eu já tirei de vez, tá? Quem é o M0? É o momento fletor do estado E0. E quem é o M1? É o momento fletor do estado M1. O que é que a gente faz agora? Só faz as combinações. Então, delta 0 a delta θ 0 do E0 vai ser igual a 1 sobre EI, vou deixar assim, tá? Não vou fazer conta agora, posso fazer depois. Aí eu dividi o E0 em duas partes. Uma parábola, né, pessoal? Então vai ser isso aqui, ó. Uma parábola positiva de 16. E qual é o estado virtual? Ah, essa daqui, não. Aqui do meu ladinho. Opa, ficou feio. Tá mais bonitinho. Mais um. E o triângulozinho aqui, que é referente a P2. Olha que bonito. Esse triângulo vocês me disseram que é de 7,5.
juntamente com essa carga de triângulo de 1. Mais 1. Opa, deixa eu fechar aqui a brincadeira. Estão compreendendo, pessoal? Tá dando para entender essa ideia? Eu subdividi o estado real em duas partes, tá? Um para o carregamento distribuído de 2 e outro para o carregamento constante, pontual de 2. Tem um errinho aqui, pessoal. Não nas contas, mas na apresentação. É um 5 aqui, né? 5. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a tabela para ver quanto é cada trecho desse. Lembrando que esse comprimento aqui, pessoal, vou só botar contra a cor para dar contraste. Esse comprimento aqui é 8 metros. Tá? Esse comprimento aqui é 6 mais 2, 6 mais 2 também, no caso, 8 metros. A gente precisa desse dado, né, para a continha lá atrás. Então, delta 0A, 0 não, delta θ, perdão, vai ser igual 1 sobre aí, vou mantendo isso aqui. Aí você vai pegar. Vamos pegar a tabelinha aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho aqui ela aberta. Ah, tenho não, tem aberta não. Mas eu tenho no cronograma que eu deixei para vocês. Para quem ainda não percebeu, você vai no cronograma e clica aqui nessa tabelinha. Como eu não quero demorar uma semana, eu vou baixar ela aqui. Se demorar muito. Demorou muito, né? Eu vou abrir aqui no... Então, abri aqui, tá, pessoal? Diminuir isso aqui. Diminuir isso aqui. Então, ó, o que é que a gente tem? Qual é a linha e coluna que a gente pegaria aqui para fazer essa conta, pessoal? O Cláudio já me deu a resposta aí. Obrigado, Cláudio. 1/3 de L vezes M, momento virtual, momento real. Obrigado. Então, estaria aqui, ó. Seria esse diagrama aqui, ó, com esse. Tá? Deixa eu dar um print lá dentro para a gente não ter que ir e vir. Windows Shift S. Vou botar aqui. Bom, já que quis fazer isso aí, eu vou aceitar. Mas não era isso que eu queria agora, não. Não sei porque ele não veio, mas vamos lá. Windows Shift S. Agora foi, tá? Fazer isso aqui assim. Deixar aqui no meio, né? Ver se o zoom chega, né? É hora que o zoom não deixa. Uma dica, professor, é só numerar essa tabela aí, os das colunas com as linhas e traçar as figuras. Não entendi qual foi a ideia. Eu fiz assim, eu tracei as colunas aqui no Excel e as linhas, aí quando eu pego as figuras, que eu calculo os diagramas, aí faço tipo as coordenadas. Legal. Ó,
Então, assim, a gente estaria com esse gráfico aqui, né? Combinado com... Na verdade, esse gráfico aqui, combinado com esse, tá? Faz o cruzamento deles. Aqui e aqui, né? Obrigado aí. Vai ficar, para a primeira parte, 1/3 do produto. É 16 vezes 1 vezes 8. Né? Aí mais, na outra parte, né? Já esse aqui com esse aqui. Então vai ser esse aqui, triângulo à esquerda, com esse aqui, essa criatura aqui. Que aí, obviamente, como eu dei um zoom meio ruim, né? Não vai dar para ler, mas vou pegar aqui, vou transferir aqui para pegar no... Esse e esse, né? Então seria essa... Epa, desculpa, pessoal. Salvo engano, é esse daqui. Triângulo, né? Esse aqui que é um triângulo à esquerda, com aquela criatura lá. Então vai ser esse aqui, Windows Shift S. Copiar lá dentro. Não vai enxergar. Aqui vai ficar. Já vou substituir nos valores, tá, pessoal? Então vai ficar 1/6. O L é o comprimento total, que é 8, vezes 1, mais B é o lado direito, né? Então é 2 sobre 8. Aí vezes o produto entre os momentos, né? MA e MB. Então MA, o M0 é igual a 7,5 e o MB é 1. Então fecho isso aqui. E fecho o todo. Espero que eu não tenha pego dados errados, tá, pessoal? Se tiver, quando vocês estiverem resolvendo de novo, corrigindo, vocês ajeitam, por favor. Então, quanto é que vai dar esse deslocamento? 1 sobre aí, eu vou deixar. Daqui a pouco eu explico por quê. Se quiser substituir, pode também. Quanto é que dá essa conta aqui dentro? Por favor, pessoal. 16 vezes 8 dividido por 3. A primeira dá 128 sobre 3. Obrigado. 128. 3 mais. Oito dividido por 6. Vezes 7. Então, 5 vezes 1. Não, vezes 1 mais 2 dividido por 8. Alguém confere aí, isso dá 25 sobre 2. 12,5. Isso mesmo. Mais 128 sobre 3. Então, isso aqui vai dar 1 sobre aí, que multiplica 331 sobre 16. Tá certo? Alguém fez? Deixa eu conferir, porque eu estou usando o ONS aqui para ser 25 vezes por 2. Que em número está 55,167. Pronto, vamos deixar guardado aqui esse número, tá?
Quem quiser calcular o EI todinho, pode calcular. Tá? Eu vou deixar esse número guardado. Preciso calcular também, pessoal, o delta. Vamos lembrar aqui, ó. Como a gente chegou até ali, a gente está querendo calcular. A gente calculou isso aqui. Vamos calcular agora isso aqui. Como? Delta de rotação, é um delta de rotação no ponto A, devido a... Não sei se vocês já observaram onde a gente vai chegar. Se não observaram, a gente observa junto agora. Opa. Mexe. Então, a gente vai calcular agora deslocamento de rotação no ponto A, no E1. Quanto é isso, pessoal? Na verdade, não é nem quanto é isso. Como eu calculo isso? Vamos lá dar uma olhadinha, né, lá atrás. Gente, baguncei, ó. Bem, eu quero saber quanto esse ponto rotaciona, né? É no E1 mesmo, tá? Como é que eu faço? Eu diria assim, você pode aplicar diretamente conservação da energia agora, né, pessoal? Poderia, né? Aplicar diretamente conservação da energia. Mas como a gente já está trabalhando aqui, a gente vai criar um estado virtual. Vai criar M1 ao quadrado. É isso mesmo. É isso mesmo também. A gente vai criar um estado virtual, né? Igual a E1 no próprio E1. Então é como se a gente estivesse calculando. A gente vai fazer a seguinte conta, né? A gente vai virar uma brincadeira matricial agora. Isso aqui vai ser igual. 1 sobre I. E a parte de dentro da integral vai ser integral de M1 vezes M1, né? dx. E é bem mais rápido, né, pessoal? Não tem muito o que fazer. Então, e é por isso que eu fiz uma letrona gigantesca. Delta, ponto A, E1, vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica. Aí agora aqui os estados. É um triângulo de mais um e outro triângulo de mais um. Esse é o M1 e esse é o M1. Né? Não precisa nem subdividir, né? Eu só fiz uma parte. E aí você vai lá na sua tabelinha. Não tenha fechado. Você vai buscar dois triângulos voltados para o mesmo lado. Né? Que é isso aqui, ó, 1/3 do produto. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre I. E multiplica, aqui dentro vai ser 1/3 do produto de M1, que é 1, vezes M1, que é 1, vezes o comprimento, que é 8 metros. Então, delta, rotação, ponto A do E1, vai ser igual a 1 sobre I, que multiplica 8, olha que nem meu filho escreve, 8/3. Vamos guardar essa informação também, que ela é importante. Não sei se vocês perceberam aonde a gente chegou, mas a gente resolveu agora esta equação. Tá bom, pessoal? Resolveu esta equação. Vou transcrevê-la agora. Então, resolvendo, vai ficar assim. 0 vai ser igual a... Vou colocar agora aquilo que a gente calculou primeiro, né? Essa brincadeira aqui, né? 1. Só botar no zoom que dê para ver os dois. 1 sobre I, que multiplica a isso aqui, né? 331 sobre 16
mais 1 sobre EI, que multiplica, aí é isso aqui, 8 sobre 3, vezes, isso mesmo, AZ. Quem a gente calculou, pessoal? Quem dá para calcular agora, rapidinho? Eu vou dar uma escambada para a direita agora, tá, pessoal? Para deixar todo mundo maluco. Principalmente quem não assistiu a aula na hora. Né? Tem uma pergunta, pessoal. Vocês podem ser bastante sinceros, tá? Eu gostaria dessa informação. Alguém assiste essa aula depois? Seja você que não veio para a aula, você já chegaram a faltar alguma aula. Você depois vai e assiste a aula de novo. É importante essa pergunta. Obrigado aí, pessoal, pelo feedback. Então vai dar quanto? O AZ, pessoal? AZ vai ser igual. Ó, pessoal, por que eu não botei a conta do EI? E agora eu vou explicar para vocês. Ó, como o EI aparece nos dois termos e a gente está numa igualdade a zero, tá? Ou seja, eu poderia colocar o EI em evidência, obviamente ele não é igual a zero, né? Por isso que eu não fiz a conta, tá? Se eu botasse ele, no fundo eu teria que cortar depois. Então, por isso que eu estou simplificando. Resumindo, tá? Agora eu posso simplificar aqui e cortar isso. Minha lousa está cansando agora. Ou então minha caneta morreu. Não, morreu não. E cortar isso, ó. Então, a Z vai ser igual a menos 331 sobre 16, que multiplica 3 dividido por 8. Joguei tudo para o outro lado, né? Deixei só o AZ no primeiro lado. Então, quanto é que vai dar o AZ, pessoal? Se eu fiz a conta, pode dar em número já, agora que é final, né? Resultado final. Se eu fiz a conta correta, deu 7,76 kN. Lembra que isso é um momento, então é 7,76 kN vezes metro. Olha que bacana. Deu isso, Cláudio? Isso mesmo. Valeu. Olha que bacana. Vamos retornar agora ao nosso problema inicial, tá? Toda a conversa que a gente teve hoje, acho que foram umas 20 lousas, né? 20 não, foram 8 lousas, né? Toda essa conversa foi por causa disso aqui, né? E agora eu já sei quem é o AZ. Aí, pessoal, diante disso, a gente tem dois caminhos a seguir, tá? Tem o caminho longo e o caminho curto. Como a gente já está em 3h45, eu vou falar dos dois, mas vou operacionalizar um. Eu sugiro que vocês operacionalizem o outro, só para conferir, né? O caminho longo é agora você vir para cá, ó. Dado que eu sei quem é a Z, caminho longo. Eu já sei quem é a Z, agora eu volto para minha estrutura E0, na verdade, e reescrevo ela toda, tá? Escrevo mesmo. Lá. É engaste, desculpa. Vocês vão ver que é um caminho longo chato, mas dá para fazer. Tem a carga distribuída, 2. Tem a carga concentrada que é de 5. Se eu tiver trocado, vocês me corrigem também. Aí eu quero saber quem é essa reação. A horizontal nem precisa mais. E eu já sei quem é essa, tá? Eu sei que essa reação aqui é 7,76. Que é justamente o que eu calculei aqui, tá? Então, quem é incógnito para mim agora? O AY e o CY. O que é que eu faço?
equações de equilíbrio. Somatório de força em x igual a zero. Daqui eu só vou tirar aqui a x é realmente a zero. Somatório de força em y igual a zero. Aí você vai fazer as contas. AY mais BY mais CY menos 2 vezes 8 menos 5 igual a zero. E somatório de momento em torno de z igual a zero. Aí você vai fazer todas as continhas. Então vai ser 7,76 mais CY vezes 8 menos 2 vezes 8 vezes 4 menos 5 vezes 6. Tudo igual a zero. Resolve essa equaçãozinha, encontra o CY, depois encontra a Y, tá? Esse é o caminho longo, tá? Segue a vida, né? Vocês continuam, né? Seguem em casa. Conhecidas as reações de apoio, aí você faz o diagrama de corpo livre, conhece o diagrama de corpo livre, vai chegar no momento que for. Ok, pessoal? Esse é o caminho longo. Qual é o caminho curto? É fazer o que a gente chama de efeitos finais. Efeitos. E o caminho mais bonito também, tá? É o caminho mais curto e não chamado bonito, chamado de elegante. Eu sou meu matemático do Diocesano de 20 e tantos anos até, chamar de elegante. Professor Chiquito. Acho que vocês não sabem. Não, ninguém são muito jovens. O caminho mais curto e elegante. É o seguinte, pessoal. A equação que a gente construiu quer dizer o seguinte. E é igual a E0 mais E1 a Z. Por exemplo. A Z, Raimundo. Ela vale para qualquer coisa que você queira calcular. Vale para calcular um diagrama, vale para calcular uma reação de apoio, vale para tudo. Pensem o seguinte, a gente já resolveu tudo disso aqui, ó. Não já, pessoal? A gente não já resolveu tudo disso aqui? Quando eu falo resolveu tudo, é dizer assim, já calculei as reações de apoio, já calculei o diagrama de refletor, já calculei, está calculado. E agora o AZ, que era uma incógnita, a gente também não já conhece? Então, qualquer coisa que eu queira saber da estrutura inicial, eu posso fazer com base nessa combinação linear. É aí onde a gente cai nas combinações lineares, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo? Quanto é que vai dar a Y? O que é que eu faço? Vou descobrir quanto foi que deu a Y no E0. Quanto deu a... Descobrir não, já sei, né? Quanto deu a Y no E1. Quanto deu meu AZ, que eu já tenho aqui, que é menos 7,76. E vou fazer essas contas. Vamos fazer? Ó, eu deixei até destacado aqui, tá? Era intencional. Então, o AY, eu vou só dar uma ida, né? É 9,25. Então, eu vou escrever lá embaixo, 9,25. Nessa hora, a lousa real é mais legal, porque tá, isso tudo eu faço geralmente numa lousa só, a gente não fica indo e voltando. Eu estou no quadro, fui correndo para um lado, estou explicando, vamos pegar aqui. Aqui é o jeito de fazer essa baliza de caminhão, né? Vai e volta. Então, ó, o AY, que é o que eu quero calcular, vai ser o AY0, que é quanto que eu falei ali? 9,25. Mais, no caso é menos, porque lá deu 1/8, não sei se vocês lembram, 1/8. Vezes menos 7,76. Vocês estão aí? Então, esse AY do E1, obrigado, Fernando. É solidão, viu, pessoal? A gente sente solidão aqui. Eu acho que vocês também sentem, né? Normal. Vocês também não estão juntos. Às vezes a gente, como professor, esquece isso, né? A gente perde essa visão, né? A gente só vê o nosso lado. Tipo assim, eu estou sozinho, eu não estou vendo se vocês estão reagindo, se vocês estão me ouvindo, não estão me ouvindo. Mas vocês também estão, cada um de vocês, sozinhos nas casas de vocês, né? Nas mais diversas dificuldades que cada um tem. Então, toda vez que eu ficar cobrando, pessoal, vocês estão aí, vocês me desculpem, tá? É um sentimento meu que às vezes eu coloco.
Então, o AY aqui no E1 está aqui, ó. É esse 1 oitavo. Por isso que eu coloquei lá embaixo. Fazendo essa continha, quanto é que dá? 9,25 mais 7,76 dividido por 8. Se eu não fiz besteira, e eu geralmente faço, deu 10,22 quilonewtons. Tá? Professor, eu vou fazer agora para o CY, né? CY vai ser igual a o CY do E0 mais CY do E1 vezes o AZ, né? Que é o 7,76. Então, CY vai ser igual. Eu lembro que era 11,75. Mais, aqui era 1 oitavo positivo, que multiplica menos 7,76. Eu decorei, tá, pessoal? Eu fui lá e, quando eu fui, já olhei, já reolhei, né? Mas vou conferir agora, porque eu não confio em mim mesmo, não. Pronto, mas tá aqui, é 11,75 mesmo, ao C. E, ops, foi demais. E 1 oitavo no E1. Então, isso aqui vai dar quanto? 11,75 menos 7,76 dividido por 8. Deu 10,78 quilonewtons. Tá? Como eu disse, isso aqui é um caminho mais elegante, porque você não precisa mais calcular a equação de equilíbrio. Eu já vi que você já calculou elas todas lá atrás para as partes, né, dos sistemas lineares. Então, se o todo do sistema é a combinação, você não precisa calcular. Tá? Bem, professor, posso fazer para isso e posso fazer, inclusive, para o diagrama de momento fletor, tá? Para o diagrama de momento fletor. Aí você vai dizer, oh, como assim, professor? É verdade. Vai fazer, inclusive, para o diagrama de momento fletor, tá? Então, vamos lá. Se eu quero saber quanto é o momento fletor, veja que bonitinho é isso aqui. Vou fazer só para um ponto, tá? Aí vocês podem fazer para os demais. E é o principal ponto, né, dessa estrutura, que é uma estrutura engastada e apoiada. Geralmente o ponto que a gente mais se preocupa é justamente no engaste. Então eu quero saber quanto é o momento fletor no engaste. Vai ser igual a quanto? Vamos lá? Momento fletor. Isso aqui não é, tá, pessoal? Só para deixar claro. Momento fletor no engaste do E0 mais... E vale para o diagrama se fosse cortante, se eu fizer. Momento fletor no engaste no E1 vezes menos 7,75. Tá? Eu estou novamente fazendo a combinação linear. Espero que vocês estejam caminhando junto na minha ideia, tá? Então, vamos ver quanto é que vai dar isso. Momento fletor no engaste, que é o que eu quero saber, do E vai ser igual. Quanto é o momento fletor no engaste no E0? Vamos lá. Você vai lá no E0 e vê quanto é o momento fletor no engaste, ou seja, na ponta, né, no ponto A. Quanto é o momento fletor aqui, pessoal? Ó? Vai ser a soma das duas parcelas. Ora, a soma dessas duas parcelas é quanto? Zero. Perfeito. Então, é o zero daqui mais o zero daqui. Tá? Vou até colocar isso lá para ficar redundante, tá? Vocês não vão... Toda vez que eu dou zoom, eu fico com essa preocupação do retorno, porque é muito difícil aqui. A lousa vai ficando cheia e esse retorno fica bem difícil. Tá? Zero. Vou colocar aqui, ó. 0
mais zero, porque eu subdividi em duas partes, tá? Mas, quanto é o momento vetor do engaste do E1? Vamos voltar lá. Aí você volta aqui, ó. O engaste é o ponto A, que é esse ponto. Então, quanto é? Mas foi demais. É aqui, ó. Quanto é o momento vetor aqui, ó? Mais 1. Aí você vai lá e bota mais 1. Mais 1, que multiplica esse aí, menos 7 ponto. Deixa eu só botar a mesma cor, né? Menos 7,75 igual, isso tudo vai dar, obviamente, menos 7,75 kN vezes metro. Então, é o momento vetor que está apresentado ali no engaste, tá? Então, se eu fosse construir o diagrama do momento vetor da estrutura, né, ficaria alguma coisa assim, ó. O eixo da peça, nesse ponto inicial, ele é menos 7 ponto, é isso mesmo, menos 7,75. Quanto é o momento vetor no ponto C, pessoal? É zero, tá? Então, eu saio de 7 pontos, vou para esse aqui. Eu não posso ligar direto, tá, pessoal? Porque no meio disso aqui tem uma carga pontual, né? E a gente teria que calcular também o momento fletor no ponto. E aí fica dever de casa, né, para a gente não passar das 2 horas da aula, do E, não no engaste, mas no ponto B. Vai ser igual ao momento fletor no E0 no ponto B, mais o momento fletor no E1 no ponto B, vezes menos 7,75. O momento vetor no ponto C é trivial, tá? O momento vetor no ponto C eu já fiz, que é esse zero aqui. Vai pegar no E, momento vetor no E0, C, perdão, mais momento vetor no ponto C do E1, vezes menos 7,75. Por que é trivial, tá? Porque é zero aqui e zero aqui, tá? Os dois lados é zero, por isso que dá zero lá. Só lembrando, tá? Porque no ponto C eu estaria pegando este pontinho aqui, né? Este pontinho aqui, 0 mais 0, e eu estaria pegando esse ponto aqui também é 0. Então, produto de 0 com soma de 0, dá tudo 0. Só que o ponto B, aí você teria que pegar aqui, ó. O ponto B vai estar nesse roxinho aqui. Esse é o ponto B. Esse, mais esse, que aqui você até sabe que é 7,5, mas você teria que calcular quanto é o momento aqui dessa parábolazinha. Tem que calcular. E quanto é o momento aqui no ponto B também. E aqui também dá para fazer rapidinho, né? Por semelhança de triângulo. Aqui é o ponto D. Tá? Para calcular o momento lá em B. Deixei marcado aqui, que aí quando vocês forem fazer, vocês sabem de onde vem. Deixar roxinho aqui, ó. Roxinho, roxinho. Que aí quando fizer esse dado, ele vai dar um valor por aqui, tá? Negativo. Aí quando você somar os gráficos, vai ficar passando por esse ponto. Tá? Novamente, dever de casa aqui, fazer a parte roxinha, achar esse valor, e aí fazer o gráfico bonitinho. Vai ficar assim, a parábola cor mais linda do universo. Ok, pessoal? Eu vou parar a gravação, porque já deu 2 horas e eu não queria estender além das 2 horas, mas eu continuo com vocês um tempinho.